Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, dia de Vasco da Gama e Bangu. Depois que o Fluminense conquistou a Taça Guanabara, o Flamengo neste momento é o segundo colocado. Vai ser o adversário do Vasco se o Vasco vencer do Bangu. Mas para ter a vantagem, o que o Vasco precisa fazer hoje à noite em São Januário? Vamos falar a respeito do time, vamos também falar a respeito da equipe Sub-17. Vasco faz acordo com a CBF e também vamos falar, trazer aí o Fernando Diniz, que foi campeão da Copa, da Taça, melhor dizendo, Taça Guanabara, seu primeiro título relevante, mas ele desabafou. Vou trazer esse desabafo. Ele passou recentemente pelo Vasco da Gama e poderia ter feito um grande trabalho, né? Mas não ficou. Final da Libertadores no Maracanã. Como assim? Quem conseguiu isso? Vamos explicar. E Copa do Brasil. Já temos aí 4 times classificados. O Vasco joga na semana que vem, mas tem árbitro afastado por erro de arbitragem pela CBF. Tudo isso depois que você se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC. Muito calor aqui no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, dia bonito. E nosso canal Wellington Campos FC está passando aí na tela, não paga rigorosamente nada. Peço para você habilitar o sininho na palavra todas para receber as nossas notificações e o joinha. O joinha aí, o YouTube entende que o nosso material é importante. Então é muito bom você dar um joinha para fortalecer o nosso trabalho. Tudo isso depois da vinheta. Roda ela, roda a vinheta! Muito bem, meus amigos. Quinta-feira, dia de Vasco e Bangu. A gente tá de molho, né? Caí aqui na Tijuca, atravessando a rua, ali perto do Municipal, acabei fraturando uma costela. Tô fora aí de combate por enquanto, mas não vou abandonar vocês no nosso canal. Continuar participando aí de casa. A doutora pediu para ficar de molho, para cicatrização, mas tem uma costela fraturada. Como dói esse negócio, mas estou gravando aqui numa boa, sem dor, graças a Deus. Estou medicado, sendo acompanhado aqui, tudo direitinho, boa alimentação. E vamos falar neste vídeo da equipe da doutora Camila Paz, a harmonização orofacial, seu sorriso muito mais bonito, e você participando com a gente das redes sociais da doutora Camila Paz, para que o seu sorriso ganhe aquele destaque, né? Sorrir faz bem e um sorriso bonito. Vem cá, tem o seu lugar, não é verdade? 62 99955 2392, é este o telefone da doutora Camila Paz. Esse telefone é lá de Goiânia. Então, faz contato para ter um sorriso maravilhoso. Obrigado, equipe da doutora Camila Paz. Então vamos lá, Vasco e Bangu, 7h30 da noite em São Januário. Todos os ingressos vendidos. Vasco da Gama, neste momento, é o 4º colocado, mas uma vitória simples em cima do Bangu vai fechar a Taça Guanabara na 2ª colocação. O Flamengo vai cair para a 3ª, já que perdeu ontem para o Fluminense de virada 2-1. E nas semifinais o Vasco jogará por 2 empates para decidir o Campeonato Carioca. É uma bela vantagem, viu? Eu acho uma vantagem interessante. E você, o que acha? Se o Vasco empatar com o Bangu, aí o Flamengo é quem terá a vantagem. E se o Vasco perder do Bangu, aí troca o adversário. Ao invés de ser o Flamengo, será o Fluminense que jogará por 2 empates para chegar às finais do Campeonato Carioca. O Vasco, então, com uma vitória simples, será o 2º colocado na Taça Guanabara. É um bom lugar? O que você acha? Opine. Quero saber a sua opinião. Vasco que tem pendurados aí o lateral esquerdo Lucas Piton, o capitão Léo e mais o Galaza, que é reserva. Precisam tomar cuidado para chegar nas semifinais aí livres dos cartões. O provável Vasco para hoje: Léo Jardim, Puma Rodrigues, Manuel Capasso vai fazer seu 2º jogo com o Léo
agora em São Januário, vai estrear em São Januário o Capasso, né? E tem mais o Lucas Piton. O meio-campo, que eu imagino que ele vai escalar, é esse aqui. Andrei, Jair, agora pode poupar o Jair para os jogos de segunda e da próxima quinta e depois do outro domingo, provavelmente. Então, o Jair, a gente sabe que ele sempre tem um desgaste grande, né, físico, então precisa se cuidar. Ele, inclusive, foi substituído no clássico com o Flamengo no segundo tempo. Então, fazendo o meio-campo, Andrei, Jair ou Rodrigo, o Marlon Gomes e o Alex Teixeira, Gabriel Peck e Pedro Raul. Para mim, passa por aí esse time do Vasco para logo mais enfrentar o Bangu. E diga-se de passagem, um belo time, com boas opções e ainda jogadores importantes no banco de reservas. O Vasco fez um acordo com a CBF, se entenderam em termos de equipes de base, participação em Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, que o grande problema do Vasco foram 2 anos na Série B. O Vasco saiu do ranking da CBF das 20 melhores equipes. Então precisa fazer uma grande competição este ano para recuperar posições no ranking nacional da CBF. Mesmo assim, vai liberar para a seleção sub-17 que vai para o Sul-Americano o goleiro Felipe Gabriel, o meia Matheus Ferreira e o atacante Rayan. Esse aí é a joia da coroa atualmente do Vasco da Gama, muito se espera dele. Deixa eu trazer o Fernando Diniz, da entrevista coletiva dele para a TV Flu. Ele desabafou, achei um desabafo dele, porque ele ganhou, como está dizendo a imprensa, seu primeiro título com o time da Série A. E muitos dizendo que ele não pode dirigir a seleção brasileira porque ele não tem título importante. E ganhou a Taça Guanabara. Ele tem outros títulos. E ele falou sobre esse tema, agradeceu as mulheres da vida dele, porque a conquista foi no Dia Internacional da Mulher, falou da esposa, falou da filha. A gente vai assistir o Fernando Diniz. Quero agradecer muito meus jogadores, staff do Fluminense. Trabalho de muitas mãos. É um título, a gente sabe que amanhã a gente já tem que se apresentar para treinar à tarde, dando o maior respeito com Volta Redonda. Mas até amanhã à tarde a gente vai dar uma celebrada. Aproveitar antes de responder a tua pergunta para dedicar esse título aí às mulheres. A gente sabe o quão elas são importantes, e de maneira especial as minhas mulheres. Minha esposa Simone, que eu amo muito demais, minha filha Caroline, em memória da minha mãe, que não está mais entre nós, mas foi uma guerreira que criou 8 filhos no braço. Em relação à tua pergunta, eu acho que as mudanças do intervalo, eu acho que a gente faltava um pouco mais de ter a cara que o time tem, que é o melhor Fluminense. Um pouco mais de ousadia, de alegria para jogar, de gosto por jogar futebol e tomar os riscos que a gente tem que tomar sempre. O time não estava jogando mal no primeiro tempo, mas eu sentia que faltava um pouquinho mais. E aí eu fiz as mudanças. O Pirani é um jogador, é um jovem, daqueles que precisa de um pouco de atenção e de carinho, que eu gosto de dar. Ele já tinha trabalhado no Santos, antes de eu sair de lá, foi 2 anos atrás, então ele tinha 18 para 19 anos, e foi um dos grandes destaques na minha passagem pelo Santos. Então eu estava bem convicto, ele chegou bem, ele é um moleque muito diferente, muito educado e chegou muito bem treinado, então tinha muita convicção de botá-lo. A ida do André para a zaga também era para empurrar o time mais para frente, que o André faz muito bem isso, e o Lima está cada vez mais ambientado com o time. Então, assim, as mudanças era muito claro para mim, enquanto estava terminando o primeiro tempo, daquilo que eu queria fazer. E acabou dando certo. Obviamente que podia ter dado errado, mas a gente na vida tem que tomar risco. E era um risco para mim, bastante claro que eu devia tomar, e as coisas acabaram dando certo. Independente do resultado do jogo, vocês sabem que quantas vezes eu tive aqui sem ganhar e defendi as posições do time poder ter coragem para jogar, ser um time voluntarioso, um time que tenha alma, que entregue para o torcedor algo, caso o resultado não venha, que ele sinta orgulho do time. Então, independente se o título não viesse, que veio no finalzinho, eu tenho certeza que o torcedor que estava na arquibancada ia reconhecer um time, como é um time, ficou conhecido como um time de guerreiro, né? Um time que luta, um time que guerreia.
Eu estou muito feliz de ser o primeiro título nessa casa. Primeiro título assim, né? Na verdade não é meu primeiro título. Eu ganhei títulos de menor expressão que as pessoas desconsideram quando é conveniente. Mas para mim tem coisas muito mais importantes na vida, assim, que é o trabalho de quem faz as coisas com justiça, com clareza, e que os títulos sejam sempre consequência, como foi esse, de um trabalho bem feito, de um trabalho compartilhado de muitas mãos. Que no Fluminense é um time que tem uma desproporção muito grande aí de receita, no caso hoje para o nosso rival e para outros rivais, mas com muito trabalho a gente consegue ir tirando essa desvantagem financeira com um trabalho coletivo e com a ajuda de muita gente. Então a gente sabe que a temporada está só começando, o Campeonato Carioca terminou a primeira parte e a gente sabe que já recomeça com um jogo super duro lá no domingo, provavelmente no domingo contra o Volta Redonda. Aí o Fernando Diniz, o que ele falou na entrevista coletiva, eu trouxe o Diniz, primeiro porque eu sou fã do futebol que ele apresenta como técnico, como também do Maurício Barbieri. São duas novas escolas do futebol brasileiro. E o Fernando Diniz, ele não quer aquele negócio do antijogo, faltinha, não. O time dele joga para frente, o time dele joga bonito, dribla, toca, faz gol, né? O torcedor gosta disso. Recentemente eu trouxe o René Simões, tem aí o canal, você pode ver o vídeo da entrevista do René Simões, ele fala justamente sobre isso. E o Maurício Barbieri e o Fernando Diniz, no clássico, em que o Fluminense venceu de 2-0, foi muito bonito de se ver duas equipes jogando, querendo jogar e não fazendo o antijogo. Então, e o Fernando Diniz passou pelo Vasco da Gama e a gente esperava um grande trabalho, mas aquele grupo, com todo respeito, a sensação que me deu que não estava tão afim assim. E acabou comprometendo o trabalho do Fernando Diniz. Quem sabe um dia ele volta ao Vasco da Gama nessa nova estrutura de SAF e aí possa fazer um trabalho bastante interessante. Deixa eu falar de Libertadores da América, porque um empenho do presidente Edinaldo Rodrigues e na noite desta quarta-feira ficou confirmado Maracanã, no dia 11 de novembro, a final da Copa Libertadores da América. O Rio de Janeiro, o Maracanã, fez aquela final da pandemia entre Palmeiras e Santos, 1-0 para o Palmeiras, e agora vai fazer uma grande festa no dia 11 de novembro. Tomara que tenhamos clubes brasileiros nesta final. A Copa Sul-Americana será em Montevidéu no dia 28 de outubro, em local a ser definido. A tendência é que seja no Estádio Centenário, não sei que a Conmebol tenha uma outra prioridade. Copa do Brasil, o Tombense venceu o Retrô por 1-0, mas com um pênalti Mandrake. E pela manhã desta quinta-feira, a Comissão Nacional de Arbitragem, comandada pelo Wilson Seneme, afastou o árbitro Paulo Roberto Alves Júnior do Paraná para reciclagem, para estudar novamente. O Armando Marques, na sua época de presidente da comissão, dizia que ele estava na geladeira com casaco de Vison. E aí tira, porque esse jogo causou uma polêmica danada. Eu vi o final dessa partida, depois de assistir o Fla-Flu, e vários jogadores do Retrô foram reclamar e acabaram expulsos e agora vão ser julgados. Se eles forem punidos pela expulsão, eles pagam na próxima competição nacional da CBF. Estão classificados, além do Tombense, que pegou 2 milhões e 100, o Remo, que venceu o São Luís por 2-1, e o Bahia, que venceu o Camboriú fora de casa 1-0. Hoje nós temos mais 3 partidas, temos Náutico e Vila Nova, Botafogo de Ribeirão Preto e São Raimundo de Roraima, Santos e Iguatu do Ceará. O Vasco joga na quinta-feira da semana que vem, 21h30, e precisa vencer o ABC. Vencendo, segue para a terceira fase da competição, quando entram os times da Libertadores da América, mais o Cruzeiro, campeão da Série B, o São Paulo, que entra pelo ranking, temos também o Paysandu, campeão da Copa Verde, e o Sport, campeão da Copa do Nordeste. Está gostando do nosso trabalho? E que bom! Peço que dê um like, que habilite o sininho, que se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito. Esse vermelhinho aí embaixo, Wellington Campos FC, aí habilite o sininho para receber as nossas notificações. Dê um like também, porque é importante para que o YouTube possa perceber que o nosso trabalho é bacana, você gosta, e principalmente pega o link
desse nosso trabalho aqui, vai lá em compartilhar e coloca nos grupos dos seus amigos, do pessoal da pelada, da família, de outros vascaínos, de outros desportistas, e nos ajude a fazer este trabalho. Quero agradecer também a equipe da doutora Camila Paz, ela que é a especialista em harmonização orofacial, uma ótima cirurgiã dentista, te atendendo em Goiânia para deixar o seu sorriso mais bonito. 62 999 55 2392. O telefone está aí na tela para você. Muito obrigado, uma grande quinta-feira para todos nós. Fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, Wellington Campos.